Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas. Sejam muito bem-vindos a esta live. Hoje é uma live especial de perguntas e respostas. Você que está entrando aí, pode fazer uma pergunta. Qualquer pergunta para mim. Eu vou ter o maior prazer em responder aqui ao vivo e com certeza uma dúvida que a gente responde com certeza pode ajudar a você que está perguntando e pode ajudar qualquer pessoa que possa ouvir depois essa resposta. Até porque essa live fica gravada, acaba virando um episódio do meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. E então vira informação que se dissemina. Então você que está aí me ouvindo, pode ficar aí, não precisa ter vergonha de botar uma pergunta que eu vou responder. Sejam bem-vindas. E hoje, né, gente, eu coloquei aqui uma live de perguntas e respostas. Eu já fiz essa live outras vezes. É a 8ª vez, na verdade, que eu faço essa live de perguntas e respostas. E por que é importante, né, uma live de perguntas e respostas? Você que está chegando aí, meu nome é Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico. Tem muitos anos que eu cuido de pacientes oncológicos. Minha formação foi no Instituto Nacional de Câncer, no Rio de Janeiro, no INCA. E lá a minha principal formação foi em cirurgia abdominopélvica, cirurgias complexas do aparelho digestivo, do aparelho reprodutor feminino, e várias cirurgias que são muito muito bem feitas pelo cirurgião oncológico, que ele tem uma formação muito adequada para isso, que é para tratar sarcomas de membros, pele, câncer de pele, melanoma. Então são todas essas cirurgias que eu faço. Então de lá para cá já trabalhei 16 anos no SUS, e nesses anos todos eu cuidei de milhares de pacientes, diversas situações, tanto em casos de cirurgias mais simples, como em casos de cirurgias mais complexas. Então, por ter vivido muitas e muitas situações no combate ao câncer e também na suspeita, e em alguns casos também em doenças benignas, como miomas, como endometriose, por ter vivido muito esses desafios, eu trago aqui nos meus conteúdos, principalmente direcionado para mulheres, que é algo que eu tenho uma experiência adquirida muito grande na minha vida. E você então que está aí pode fazer qualquer pergunta. Uma live de perguntas e respostas é importante porque sempre que existe aqui um paciente aqui que está na minha frente e ele acaba chegando aqui para mim com um diagnóstico precoce ou um diagnóstico recente de câncer, seja qual for, ele sempre está carente de respostas, ele tem muitas perguntas. E muitas vezes as pessoas vão buscar na internet
né? Vamos buscar aí no chat GPT, hoje mais aí difundido, né? Nas inteligências artificiais ou no Google, respostas aí para suas perguntas. E mal sabe ele que a melhor pessoa para responder essas perguntas é o seu médico, é um profissional realmente preparado para, com certeza, ajudar e responder. Na verdade, a pergunta e a resposta ela tem que ser direcionada para cada caso, né? Então, para cada caso específico de câncer, vai ter ali uma resposta. Às vezes, para a mesma pergunta, a resposta pode mudar. Se um paciente, por exemplo, é um paciente que tem chances de cura ou se ele é um paciente que tem chances de controle. Então, por ter aí vivido várias situações na minha vida, eu trago essa live e com certeza alguém que fizer uma pergunta aí, eu vou ter o maior prazer em responder. Eu vou fazendo aqui primeiro as perguntas que já me fizeram, mas quem estiver entrando aí pode fazer uma pergunta que eu vou responder ao vivo aqui, tá bom? A pergunta que sempre surge eu acabei de fazer um diagnóstico de câncer. Qual o profissional que eu tenho que procurar? Então, isso acontece bastante. A verdade é que, como eu tenho aqui uma clínica em Vitória, no Espírito Santo, na Reta da Penha, nessa clínica eu atendo muitos pacientes, né? E aí fica o telefone fica aqui com a secretária e muitas vezes ela me mostra também alguma dúvida que ela tem, ou me mostra alguma mensagem. E o que eu vejo muito também pacientes que acabaram de receber o diagnóstico de câncer e estão perdidos ali em que médico ele vai procurar, tá? Então, essa é uma pergunta muito importante. Basicamente, o tripé do tratamento oncológico, ele se baseia em cirurgia. Até 90% dos pacientes que têm diagnóstico de câncer podem precisar de uma cirurgia em alguma fase do seu tratamento. Então veja que 90% é um número muito grande. Desde uma biópsia, uma simples biópsia, que vai dar um diagnóstico, nome e sobrenome do tumor, e depois esse paciente vai para um tratamento, até uma cirurgia mesmo, curativa, ou uma cirurgia paliativa, que é aquela cirurgia feita para amenizar o sofrimento, para aliviar uma disfunção orgânica, uma obstrução, um sangramento, qualquer coisa, que a cirurgia pode ajudar esse paciente. Então, um dos tripés do tratamento do câncer é a cirurgia. O outro é a quimioterapia, é o tratamento sistêmico. E o tratamento sistêmico, ele envolve também as drogas alvo moleculares, as drogas da medicina de precisão, a imunoterapia. A cirurgia é uma coisa que age no tumor, no local, né? A gente vai direcionar para uma cirurgia, a gente vai olhar para um local e retirar ali. E a quimioterapia, a imunoterapia, a hormonioterapia, as drogas alvo moleculares, os anticorpos monoclonais, tudo isso que a gente tem hoje de arsenal terapêutico sistêmico pode ser utilizado então para tratar um paciente no que tange as células do seu corpo inteiro. Então, uma quimioterapia, ela vai ter ação no corpo inteiro do paciente, porque ela é feita para matar qualquer que seja a célula que esteja espalhada por ali. E aí eu aproveito para responder uma pergunta aqui, ó. Vou voltar àquilo que eu estava falando, aquele paciente que chega e não sabe qual médico procurar. Então, basicamente, temos a cirurgia como tratamento, temos a quimioterapia como tratamento, que age no corpo, e a radioterapia, que também age no local, numa região anatômica, igual a cirurgia. Então, o tratamento do câncer vai ser uma combinação disso daí.
Então, um paciente que acaba de receber o diagnóstico de câncer, ele muitas vezes ele tem um médico que fez a biópsia. Então, esse médico, você precisa estar junto dele e perguntar para ele, talvez ele é a pessoa mais próxima de você para te dizer quem é que você tem que procurar, tá? Mas, basicamente, um paciente que acabou de receber um diagnóstico de câncer precisa procurar um profissional especialista naquela área. Então, vou dar exemplos aqui. Então, de cima para baixo, mas começando da parte externa aqui, que é a pele. Então, se é um câncer de pele, você provavelmente está sendo examinado por um dermatologista. Por exemplo, ele acha uma pinta ou uma lesão e fala, olha, isso aqui você tem que tirar. Então, você vai procurar ou um cirurgião oncológico, que é o meu caso, por exemplo, ou você vai procurar um cirurgião dermatológico, também faz esse tipo de câncer de pele, ou mesmo um cirurgião geral que tem especialização para tratar câncer de pele, tá? Basicamente, cânceres na região da cabeça e pescoço é o cirurgião de cabeça e pescoço. Da cabeça, o neurocirurgião, né? E da coluna também, é o neurocirurgião. Descendo aqui na mama, o mastologista. Então, toda paciente com câncer de mama, necessariamente diagnosticou o câncer de mama, tem que procurar o oncologista, mas tem que procurar primariamente o mastologista ou o cirurgião oncológico que é especialista também em mama. No meu caso, eu não opero mais mama. Eu aprendi a operar lá na residência, mas hoje eu não opero mais mama. Mas quem teve o diagnóstico recente de mama, procurar um mastologista, principalmente, porque ele que vai ver sua mama, vai determinar ali se seu caso é para cirurgia ou se ele precisa de um tratamento antes para agir no seu corpo e diminuir. Então, o mastologista vai ser importante. Ele mesmo pode te encaminhar para um oncologista se você precisar, tá bom? E se você procurar um oncologista logo de cara, que também pode, ele também vai indicar um mastologista de confiança, tá? Descendo na região do pulmão é o cirurgião de tórax. Então, quem tem um nódulo suspeito no pulmão, então se é um nódulo no pulmão, e aí tá ali o nódulo suspeito, o próximo passo é ir no cirurgião de tórax. Por quê? Ou tem uma massa no tórax, cirurgião de tórax, que é o especialista em casos de tumores no tórax. E aí ele mesmo vai providenciar a biópsia, ele mesmo vai poder cuidar de você. E sim, se ele determinar ali que existe um tumor, né, se ele leva para uma cirurgia e tira um tumor, sai um resultado final, ele vai mandar para o oncologista. Ou mesmo ele pode mandar para o oncologista antes de oferecer qualquer tratamento cirúrgico. Ou ele pode examinar o paciente e falar, olha, seu caso não é de cirurgia, seu caso é para imunoterapia, seu caso é para radioterapia. A imunoterapia para o câncer de pulmão, ela tanto pode ser utilizada como uma complementação de uma cirurgia, tá? E isso seria ali quando uma doença está menor, né? Um nódulo, por exemplo, que a gente descobre que é um câncer de pulmão, dependendo das suas características, pode precisar de um tratamento complementar. E a imunoterapia para câncer de pulmão tem crescido bastante, tá? As suas indicações. E não quer dizer que a quimioterapia não está sendo mais utilizada, mas elas vão ser combinadas. Hoje em dia, existe uma linha de raciocínio que para todo tipo de câncer tem uma sequência. Então, por mais que tenha terapias novas e que são muito eficazes, tem uma sequência certa. Então, não é uma coisa assim, qual que é melhor? Normalmente a literatura já mostrou para a gente qual que é a melhor e qual que é a sequência certa. A gente inverter essa sequência, vou começar
com a rádio, depois eu faço a cirurgia e depois eu faço a quimioterapia. Nem sempre é essa sequência. Então veja, a imunoterapia ela pode ser usada não só para casos de câncer de pulmão espalhado, mas como também uma complementação. E tem resultados incríveis. O que significa 4 ciclos de quimioterapia? Tá perguntando a Clara. Então, igual eu estava falando, né, dos tratamentos de câncer, quem faz o tratamento da cirurgia é o cirurgião, né? Então, eu estava explicando aqui da região da cabeça e pescoço, é o cirurgião de cabeça e pescoço. Nessa região, o cirurgião de tórax. A mama, o mastologista. Câncer de pele, melanoma, essas coisas, cirurgião oncológico. Abdômen, normalmente, aparelho digestivo, o cirurgião do aparelho digestivo também faz. No aparelho ginecológico, a ginecologista que tem formação em oncoginecologia também faz, além do cirurgião oncológico. O cirurgião oncológico, né, opera toda essa área do abdômen. Mas quando é homem, câncer, por exemplo, na próstata, na bexiga, normalmente é o urologista. Câncer de rim também é o urologista. Tá bom? Basicamente, essas as especialidades. E da região também do cólon e reto e ânus, canal anal, além do cirurgião oncológico fazer também, o cirurgião coloproctologista também opera, tá? E então, essa é a área cirúrgica. A área da radioterapia é o radioterapeuta e a área da oncologia, que faz a quimioterapia, é o oncologista. Né? Então, quando o oncologista passa para você 4 ciclos de quimioterapia, ele está passando para você 4 doses, né? Que são distribuídas em etapas, em 4 etapas, porque a quimioterapia ela age no corpo inteiro e ela vai matar as células do câncer, mas ela também causa alterações nas células normais. E se ela der tudo que ela precisa dar de tratamento no mesmo dia, ela vai prejudicar muito o organismo. E também a célula do câncer, ela se replica. Ou seja, ela está aqui. Aí quando vê, ela vai crescer, o câncer vai crescer. Uma célula que está aqui representada na minha mão, ela se divide, vira 2 células. Cada célula dessa se divide, vira 4 células. Cada célula dessa vai se dividindo. E existe um tempo que essa célula vai se dividindo, né? Ela precisa de tempo também. E a quimioterapia muitas vezes pega essa célula, na hora que ela está se dividindo, a quimioterapia age nessa hora e aí é como se fosse um ponto fraco da célula, entende? E aí ela vai e morre com a quimioterapia. Estou dando um exemplo de uma ação da quimioterapia. E aí o fato da gente ter que picar, né, nesse caso aí 4 ciclos, é que isso também ajuda o corpo a se recuperar entre um ciclo e outro, mas também ajuda a gente pegar, às vezes, naquele dia, não estava todas as células se replicando, só algumas estavam, aí no outro dia já vão ser outras e outras e outras, até que você consegue ali obter a dose que você queria dar. Você também deixou tempo para o seu paciente recuperar entre uma dose e outra de quimioterapia. E assim são os ciclos, tá? Alguns ciclos o paciente tem que internar, alguns ciclos levam alguns dias e às vezes eles ficam com um catéter aqui, fazendo uma infusão mais contínua. Outras vezes é no hospital, outras vezes passa um dia lá na clínica de oncologia aplicando. Outras vezes é uma dose que ele vai lá, aplica rapidinho e vai para casa. Então são vários tipos. Tá bom? Espero ter te respondido, viu? Vamos ver aqui, ó. Bihards 3, o que é?
O BIRADS, né, a classificação de BIRADS, ela serve para a gente examinar, né, examinando uma mamografia, a gente definir se essa mamografia ela tá normal ou se precisa a gente fazer um outro exame complementar. Essa complementação pode ser com uma ultrassom, pode ser com a tomossíntese, pode ser com uma ressonância ou pode ser também com uma biópsia. Então, de acordo com a classificação de BIRADS, a gente define ali se for uma alteração benigna ou se não tiver alteração nenhuma, a gente vai classificar. Se não tiver alteração nenhuma, é o BIRADS 1. Se tiver uma alteração na mama que é benigna, que o médico olha e fala essa alteração é benigna, não precisa preocupar. Normalmente é o BIRADS 2. O BIRADS 0 é quando ele olha e ele não consegue definir o que é. Normalmente ele complementa com uma ultrassom, com uma tomossíntese ou com uma ressonância, e aí ele vai saber se vai para uma biópsia ou se a gente pode, ou uma mamotomia, né, ou core biópsia, que é uma agulhadinha, ou uma retirada de nódulo. Mas independente disso, sempre quando a gente define o BIRADS, né, 0, a gente tem que prosseguir a nossa investigação. E aí depois a gente vai definir o que a gente vai fazer com aquela paciente. Por exemplo, você vai repetir a mamografia e o ultrassom daqui a 6 meses. Não, tá tudo bem com você, você volta daqui a 1 ano. Então veja como é importante você fazer a mamografia, voltar no seu médico que pediu a sua mamografia e sim, depois você pegar com ele as recomendações, tá bom? Ele precisa te ver, ele precisa te apalpar, ele precisa, né, mexer nos seus nódulos, né, nas suas ínguas, para ver se está tudo bem. Então, a mamografia, todos esses exames que eu falei, é uma complementação do exame físico. Então, o contato direto com o seu médico é o mais importante. O BIRADS 3 é uma classificação que é assim, que provavelmente é benigno. Quer dizer que a chance de ser benigno é altíssima, mas que é preciso fazer uma investigação. Então, algumas vezes é repetir em 6 meses, outras vezes é prosseguir com uma investigação mais aprofundada. E aí vai aumentando o BIRADS 4, o BIRADS 5. Nesses casos, as características são bem parecidas, bem suspeitas para câncer. Então, nesses casos aí, a mulher normalmente vai para uma biópsia, vai para um outro tratamento. Tá bom? Faço quimioterapia vermelha e sinto muita gastura na cabeça. É normal? Olha só, Luciana de Lemos. Essa é uma pergunta, então, sobre quimioterapia. Ela precisa ser feita para o seu oncologista. Então, por quê? Ele que está cuidando de você. É possível que essa tontura ou essa gastura, né, na cabeça, que eu estou entendendo aqui, possa ser uma reação normal, esperada da sua quimioterapia. E aí, só de você perguntar para o seu médico e ele te responder, ou os profissionais que estão ajudando a cuidar de você durante o tratamento, como um enfermeiro, o ideal é você fazer essa pergunta para o seu médico, para ele te falar. Às vezes, uma gastura na cabeça ou uma dor de cabeça pode ser outra coisa, né? Então, pode ser uma pressão que está alterada, pode ser, às vezes, uma reação de um outro remédio que nem é quimioterapia, mas que está dando efeito. O fato é que no início da quimioterapia tudo é novo.
Então esse é o momento de você perguntar, se você sentir alguma coisa diferente, procurar ajuda. Se não tiver ali um médico perto de você, você estiver muito preocupado ou estiver passando mal, um pronto-socorro vai te ajudar bastante, porque qualquer médico pode te examinar, ver se a sua pressão está boa, ver se você tem algum sinal de alarme, né? Que o paciente precisa ficar internado ou tomar alguma medicação. E se não tiver, ele vai te liberar. E aí, quando você estiver na consulta, você vai perguntar para a sua médica. Basicamente é isso. E entender que a quimioterapia ela age no corpo inteiro. Então, ela pode gerar reações pelo corpo inteiro. Tá? Basicamente é isso. Tá bom? Eu espero que eu tenha respondido sua pergunta. Basicamente, você tem que voltar no seu mastologista que pediu esse exame e pedir a orientação dele. Tá bom? E continuar se cuidando. Ah, grande amigo, ó, provavelmente vamos ser colegas de profissão. É isso aí, é isso aí. Essa cirurgia oncológica, João Vitor. João Vitor faz medicina, um aluno de medicina, e ele faz medicina em Juiz de Fora. E ele tem um canal que fala sobre peixes jumbos, de aquários jumbos. Eu sou aquarista, eu sigo ele. É muito interessante o conteúdo dele. Ele faz medicina, ele estava falando comigo sobre a especialidade de cirurgia oncológica. E aí eu estava explicando para ele que a cirurgia oncológica, o cirurgião ele faz no mínimo 5 anos de residência em cirurgia. Então é um super cirurgião. Você sai da cirurgia oncológica, né? Principalmente se você faz um grande serviço, como eu fiz lá no Instituto Nacional de Câncer, você sai fera em fazer praticamente qualquer tipo de cirurgia, porque você faz todos os tipos de cirurgia de câncer e você aprende a fazer. Então, como o câncer nem sempre ele respeita um órgão, o cirurgião oncológico, a especialidade de cirurgia oncológica surgiu justamente para resolver esse problema. Então, às vezes eu estou diante de uma situação no abdômen, que eu tenho ali um câncer de intestino, mas que o câncer de intestino está dando um nódulo no fígado, está dando um nódulo no útero ou no ovário, está dando uma alteração na bexiga. Então, todos esses órgãos, o cirurgião oncológico, né, nesse exemplo que eu estou dando, ele consegue operar e tirar os tumores, se for o caso, né? Então, além disso, fora as cirurgias abdominais, a gente tem um treinamento muito grande em câncer de pele e tumores raros, que são sarcomas de membros, de braços, e que realmente faz muita diferença essa formação nossa. Vamos ver se tem mais pergunta. Ana Selma agradecendo. Você que está aí pode fazer pergunta. Não precisa ficar com vergonha, tá bom? A Camila tá falando aqui. Câncer de bexiga. É urologista, então, né? Isso. Quem faz o tratamento de câncer de bexiga é o urologista, né? O urologista que cuida dessa área. Além disso, ele faz também câncer de rim, câncer de próstata. E normalmente essas cirurgias, né, hoje a gente está vendo cada vez mais a robótica, né, na urologia. Eu sou cirurgião oncológico, eu faço muitas cirurgias por robótica também, tanto do aparelho digestivo como para câncer de ginecológico e algum outro tumor raro que a gente possa encontrar ali dentro do abdômen e que a cirurgia robótica pode ajudar. Então, uma pergunta muito frequente que aparece para mim é: qual que é a diferença de uma cirurgia aberta, uma cirurgia por vídeo e uma cirurgia robótica? A diferença, basicamente, é a via de acesso, é a forma como eu vou fazer a cirurgia. O problema que eu tenho que resolver é o mesmo, mas a forma que eu vou resolver esse problema muda. A via aberta, ela
precisa de um corte para a gente criar espaço, por exemplo, no abdômen, para a gente, com a nossa mão, manipular ali a estrutura e com as nossas pinças, a gente vai ali operando até tirar um câncer. Algumas cirurgias de câncer espalhado na barriga ou de um tumor muito grande, a gente não pode fazer por via minimamente invasiva, ou laparoscopia, que é a cirurgia de vídeo, ou com a robótica. Por quê? Porque para operar lá dentro, quando a gente vai fazer uma cirurgia minimamente invasiva, a gente precisa de espaço ali na barriga. E normalmente o espaço que a gente cria ali é insuflando de CO2, insuflando a barriga de CO2, o paciente anestesiado, né? Ele não sente nada, ele está dormindo. E aí você vai ali introduzir os trocáteres e com umas pinças retinhas e compridinhas você acessa lá dentro e consegue operar daqui de fora. Essa é a cirurgia de vídeo. Essa cirurgia ela foi sendo desenvolvida cada vez mais e hoje ela é muito difundida, a cirurgia de vídeo. E principalmente para câncer, desde esse novo século, né, que a gente está, as novas cirurgias, né, com vídeo, por exemplo, grampeadores, que são aqueles dispositivos para você conseguir cortar o intestino e já costurar. São vários dispositivos que a gente tem hoje para utilizar que foram se desenvolvendo para a gente poder fazer a cirurgia sem precisar do corte. Então, a grande diferença entre uma cirurgia aberta e uma cirurgia de vídeo ou robótica é que a aberta o paciente vai demorar um pouco mais tempo para recuperar. Ele vai ficar um pouco mais tempo ali para se recuperar, porque como tem um corte maior, o corpo demora mais tempo para voltar ao normal. É como se fosse um trauma. E se a gente faz cortes pequenininhos, o corpo demora menos tempo para recuperar daquela mesma cirurgia. Por isso que a cirurgia por robótica ou por vídeo, o paciente muitas vezes vai embora no outro dia para casa. E às vezes até não sente dor ou sente bem pouca dor, tá? Então, essa diferença então, entre cirurgia aberta, vídeo e robótica, né, tem a ver com o trauma que a cirurgia causa no corpo. E se a gente compara cirurgia robótica com cirurgia laparoscópica, a cirurgia robótica é ainda melhor, porque as pinças da cirurgia de vídeo, elas são retinhas e elas têm um movimento muito limitado. E a cirurgia robótica, o movimento da minha pinça é igual ao da minha mão. Então, na medida que eu vou fazendo os movimentos, em tempo real, vai mexendo lá dentro também. Isso facilita muito a cirurgia, então dá uma segurança para o procedimento muito maior. Quando eu estou operando por robótica, eu tenho a visão em 3D, como se eu tivesse cortado ali, como se eu tivesse cortado o paciente e estou lá olhando, mas na robótica, com os furinhos, né, a ótica, eu consigo enxergar ali, como se eu estivesse lá dentro da barriga. Então isso facilita muito eu mexer em estruturas delicadas. A robótica vem também para minimizar qualquer tremor, né? O tremor não é bem um problema numa cirurgia, sabe? Mesmo numa cirurgia aberta, o tremor mesmo, grosseiro, ele praticamente não existe. Um cirurgião que já opera e tudo, não existe assim muito alteração entre uma cirurgia aberta e robótica. Mas como a robótica ela pega para operar coisas bem pequenas e delicadas, aí nesse movimento bem fino, aí você tirar o tremor ajuda muito. Então por isso que a robótica vem ajudar nisso também. Então na semana retrasada eu estava fazendo uma cirurgia numa paciente jovem de 22 anos com uma suspeita de câncer de ovário. E eu levei ela para uma cirurgia robótica, porque essa paciente ela precisava conservar o seu ovário e ela precisava depois ter seus filhinhos, ela não tinha filhos.
Então eu levei ela para uma cirurgia robótica. Então faz anestesia, a gente posiciona a paciente, faz os furinhos, posiciona os bracinhos do robô. Depois eu vou botar um vídeo aí de cirurgia robótica. E aí eu começo a operar lá dentro no console. Os meus movimentos são muito parecidos com o da minha mão, só que com pinças pequenininhas. Então eu consegui ali tirar, descascar direitinho o tumor dela, preservando o ovário dela. E aí eu peguei esse ovário, coloquei numa luva e tirei ele por um cortezinho. E aí, nesse momento, o patologista pega esse fragmento do ovário, esse tumor, e examina na mesma hora. É o exame de congelação. E aí ele vai me dizer, é um câncer, não é. E aí com a resposta dele, no caso dessa paciente, era um tipo de câncer bem raro. Nesse caso dela, eu precisei tirar o ovário de um lado, o outro ovário estava normal, eu não mexi, então ela vai poder ter os filhinhos dela. Ela também tinha uns focos de endometriose, e aí a endometriose, a robótica é muito boa para tratar a endometriose, então fui lá e tirei todos os focos de endometriose que tinha na barriga dela, na pelve. Isso vai facilitar depois, quando ela terminar seu tratamento, ela vai poder ter seus filhinhos, com fé em Deus, Jesus Cristo. Essa paciente hoje já está recuperada da cirurgia, já está em condição de fazer o tratamento, ela vai precisar de quimioterapia e com um tipo de câncer altamente curável com a quimioterapia, que tem ação sistêmica, tem uma ação no corpo dela inteiro que vai matar qualquer célula que possa existir ali ainda. Essa é a quimioterapia. E aí essa paciente nova de 22 anos, né, que eu fiz uma cirurgia conservadora da sua fertilidade, porque eu deixei o outro ovário e a outra trompa e seu útero certinho, ela pode também, ela vai passar pela médica fertileuta e essa doutora vai coletar os óvulos dela e ela vai poder, depois que ela termina a quimioterapia, ela vai poder implantar ali embriões, se ela assim desejar, para garantir que a quimioterapia não acabe ou diminua muito a sua reserva ovariana. Reserva ovariana é a quantidade de óvulos que uma mulher tem desde que ela nasceu. Então, desde que a mulher nasce, ela tem uma quantidade de óvulos lá no seu ovário. E cada óvulozinho daquele vai saindo um por um. Vai saindo um por um a cada menstruação, né? Aqui tá uma maquetezinha. Então aqui no ovário, né? Aqui tá o útero, a vagina, aqui a trompa e aqui o ovário. Em cada ovário tem um número X de óvulos. E a cada menstruação esse número vai diminuindo até chegar na menopausa. Então, as mulheres que vão fazer quimioterapia, elas precisam ser alertadas para a possibilidade de entrarem na menopausa mais cedo e também as mulheres que não têm filhos ainda ou que querem ter mais filhos, precisam ser alertadas para o fato de que ela pode, antes de começar o tratamento ou cirúrgico ou quimioterápico, ela pode preservar ali, através do congelamento de óvulos, a coleta e preservação de óvulos, e pode também fazer já congelamento de embriões, para que no futuro, quando ela terminar o tratamento, a gente normalmente dá aí 1 a 2 anos, depois do término do tratamento, para essa mulher liberar ela, né, se ela estiver bem, tudo, sem doença nenhuma, ela vai poder engravidar e ter os filhinhos dela. Essa que é a sequência. E é essa sequência que essa minha paciente, que eu falei que eu operei por robótica, que tinha um câncer no seu ovário, mesmo jovem, com 22 anos, mas ela vai poder ter seu filhinho, né? Então, você que está aí, pode fazer uma oração, né, para essa paciente que você nem conhece, para que dê tudo certo com ela, né? Eu costumo orar para os meus pacientes, eu oro muito para os meus pacientes, eu sempre estou em oração. E eu acredito que a minha vida, né, de médico, que eu já cuidei de muita gente, né,
já rezei para muita gente, para muito paciente meu. A parte do médico também acreditar no tratamento, né, que ele está fazendo e também se especializar para dar o melhor para o seu paciente, né, e fazer aquilo com amor e com fé. Eu acho que isso aí é, é fundamental, tá? E outra coisa que eu acho fundamental é você despertar a fé do paciente, a própria fé do paciente. Então, de todos os pacientes que eu cuidei, aqueles que têm fé, o meu trabalho ficava muito mais fácil. Então, observando isso, eu costumo conversar muito sobre isso com minhas pacientes e orientando a sua fé realmente para o que a gente pode conseguir, né? Às vezes o paciente, por estar perdido, não saber o que ele pode, ele não é capaz nem de sonhar com ele, com o que ele pode fazer depois do tratamento. Mas se ele perguntar para o médico dele, está aqui minha função de falar para ele o que ele pode sonhar, né, dentro da realidade, né, dentro da verdade, a gente fala para o paciente, porque essa fé é esse pensamento, por exemplo, dessa paciente que tem a chance lá na frente de ser mãe, é esse pensamento que vai dar força para ela fazer uma quimioterapia. Né? Eu respondi uma pergunta aí, o que é 4 ciclos de quimioterapia? Não é fácil fazer 4 ciclos de quimioterapia, não é fácil fazer uma cirurgia de câncer, não é fácil fazer uma radioterapia, mas se você sabe por que você está fazendo esse tratamento, para quem, por que você está sonhando em ser, ou fazer, ou ter com aquele tratamento, é isso que vai te dar força, né? E é muito interessante que o nosso cérebro, né? Deus deu o nosso cérebro perfeito, que se você for parar para pensar, às vezes num dia corrido, num dia tumultuado, ou mesmo num dia que você recebeu uma notícia muito ruim, que você chorou ali, que era um câncer, ou que você vai ter que fazer uma quimioterapia, ou que vai cair o cabelo, ou qualquer que seja, Deus dá a noite para a gente descansar. E uma das incríveis características do nosso cérebro é durante a noite, de se reorganizar à noite. Então, se você que está me ouvindo aí for perceber, às vezes num dia que você teve um dia difícil, você vai dormir, né? Às vezes você vai dormir pensando num problema. Quando você acorda de manhã, normalmente a sua energia está renovada. Normalmente até aquela preocupação está menor. Não quer dizer que o problema foi resolvido, mas a preocupação às vezes está menor. Então veja que às vezes é cada dia, sabe? Às vezes você só vai ter que lidar com os problemas desse dia, né? Até Jesus disse isso, né? Não se preocupe com os problemas de amanhã, porque cada dia tem seus problemas, né? Você que conhece a Bíblia vai saber a real, a própria palavra de Jesus, mas é algo assim. Cada dia tem seus problemas. Então, no tratamento do câncer, se a gente souber dividir ele e ir cuidando de cada dia, dos problemas de cada dia, a gente vence. A gente chega lá no final. Entende? Essa é um recado aqui que eu quero dar a você que está me ouvindo. Pode fazer pergunta, tá? Hoje é live de perguntas e respostas. Então, meu tio está se tratando no Hospital das Clínicas em Vitória com tumor de bexiga. Camila está falando aqui. Olha, o Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Espírito Santo mora no meu coração, tá? Eu não só formei lá, fiz medicina lá, formei em 2006, médico, né? Eu passei, com 18 anos, eu passei no primeiro vestibular de medicina que eu fiz, em 20º lugar.
na Universidade Federal do Espírito Santo, com muito orgulho. E com 18 anos eu já sabia que ia ser médico. Então foi alguma coisa assim, que foi um chamado de Deus, né? Na minha vida. É emocionante falar, porque realmente foi um ano ali que eu estudei bastante, eu fiz por merecer. E durante os 6 anos eu fiz por merecer também meu diploma de médico. Então me dediquei muito assim para a medicina lá no Hospital das Clínicas, né? Vivia lá aprendendo. E depois eu fui fazer cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte, onde eu tive muitos grandes mestres, num hospital de mais de 1.000 leitos do SUS, lá em Belo Horizonte. E depois eu fui para o INCA, no Instituto Nacional de Câncer, no Rio, que é o hospital berço da cirurgia oncológica no Brasil, e que tem 4 hospitais enormes. Então, assim, quando eu terminei, né, depois de 11 anos de formado, né, eu tinha um sonho de voltar para a UFES como cirurgião oncológico. E logo que eu terminei em 2012, eu voltei para Belo Horizonte, trabalhei 2 anos como cirurgião oncológico lá com meus mestres da cirurgia geral. Ali eu já era professor de residentes de cirurgia geral. E nessa época eu operei bastante paciente do SUS, muitos pacientes com câncer, tanto gastrointestinal, câncer de pele, câncer de membros, câncer de aparelho reprodutor feminino. Então eu operei bastante. Aí em 2014 eu voltei para Vitória, né? E trabalhei no Hospital das Clínicas por 8 anos, com muito amor. E lá eu era, além de médico, eu era professor de alunos, né, de residentes, médicos residentes em cirurgia geral, cirurgia do aparelho digestivo, cirurgia ginecológica, né, as ginecologistas, né, os residentes da obstetrícia e da ginecologia. Então é um lugar que eu amo. E com certeza, então, seu tio lá no Hospital das Clínicas, ele vai ser bem tratado, né? Eu saí de lá em 2022, em dezembro, e hoje eu trago aqui, né, a minha missão, não só de trazer a minha missão, de trazer a minha informação sobre o câncer na internet, né, de graça, né, para qualquer pessoa, né? E quando eu trabalhava lá no Hospital das Clínicas, eu sentia que também eu fazia um trabalho social, né, no SUS, né, com muito amor, porque eu dava muita atenção para as minhas pacientes. E hoje eu resolvi também, na verdade, agora canalizar a minha atenção para as minhas pacientes e meus pacientes que me procuram no meu consultório particular aqui em Vitória, no Espírito Santo, na Reta da Penha, e que eu consigo realmente tratar o paciente como um todo, porque eu tenho tempo de qualidade com ele aqui na consulta. Eu fico aqui tranquilamente 1 hora com ele conversando, pegando todos os seus detalhes do seu tratamento, do seu caso como um todo, e consigo atuar de uma forma muito mais global aí num paciente que vai fazer uma cirurgia comigo, ou num paciente que terminou um tratamento e precisa de um acompanhamento especial. Hoje eu faço programas de acompanhamento que eu pego essa paciente que acaba de diagnosticar o câncer e caminho junto dela, não só com consultas médicas, mas com sessões online individuais comigo, em que eu tenho um roteiro, que eu tenho um programa traçado, um roteiro com várias reflexões, com autoconhecimento, que eu trago para essa mulher, para esse paciente com câncer ter ainda mais força na sua rotina, no seu tratamento. Então é algo que eu só consigo fazer aqui no meu consultório particular com muito amor. Vamos lá. Vamos lá. Verdade que a robótica veio ajudando muito. Verdade, Camila. A robótica, eu consigo fazer cirurgias incríveis com a cirurgia robótica. É incrível mesmo. O paciente recupera muito mais rápido, com menos sangramento, com menos dor, menos risco de hérnias, menos risco de infecções, e uma cirurgia altamente tecnológica. É incrível. O Elton, sendo menos invasiva, a robótica tende a ser aplicada em qualquer situação, estágio de doença? Boa pergunta. Obrigado, meu amigo, grande Elton. Prazer te receber aqui, meu amigo. Olha,
Então, é isso que eu estava falando. A robótica ela vai ter suas aplicações. Então, você que está aí, tem um diagnóstico de câncer ou está em dúvida se o seu caso, por exemplo, um mioma, por exemplo, uma endometriose, por exemplo, uma outra cirurgia abdominal, está em dúvida, um câncer de intestino, se seu caso é ou não para cirurgia robótica, importante você vir um profissional que sabe, que lida com isso para poder te responder. E mesmo se pode ou se não pode, você obtendo essa informação, você vai caminhar com mais força. A grande coisa que eu sempre falo é que enquanto a gente está hesitando, ou enquanto a gente não sabe para onde a gente vai, ou enquanto a gente não decidiu qual médico a gente vai seguir, a gente não firma nossos passos. Mas no momento que você decide, ou que você ouve uma informação que responde uma pergunta sua sobre o seu problema, você se identifica com aquele médico, com aquela linha ali, né? Você vai com força, você consegue ir com mais fé, com mais esperança, tá? Então, basicamente, em situações que o câncer está muito grande, muito avançado, a robótica nem sempre é a melhor opção. A gente costuma fazer cirurgia aberta. E outros casos, quando o câncer é inicial ou nessa fase intermediária entre o avançado e o inicial, a robótica também ajuda muito. Para câncer de reto, câncer de estômago, esôfago, pâncreas, fígado, câncer de intestino, câncer de útero, ovário, endométrio. Tudo isso a robótica ajuda bastante. Além das cirurgias benignas, né, para miomas, para endometriose. Miomas, por exemplo, às vezes um mioma grande, a gente não precisa cortar. A gente pega o mioma depois de ter retirado, a gente pega o morcelador, que é um aparelho, e vai sugando ele, tirando pedacinho por pedacinho, até o mioma sumir lá dentro da barriga. A gente usa uma bolsa especial para dar segurança e uma paciente não precisa de corte. Eu vou até botar aí uma cirurgia minha de uma paciente com mioma grandão assim, em que eu tirei o útero dela, ela já tinha filhos, e aí depois no final da cirurgia eu botei ela numa sacola, esse útero grandão, e passei um tempão tirando um por um pedacinho com morcelador. Depois eu boto aí para você ver se você ficou curioso, e aí esvazia aquilo e a paciente nem precisa de corte. É uma coisa assim incrível. Vamos ver se tem mais perguntas aqui. A Anacema falou, amém, oração muito nos fortalece. A oração muito nos fortalece na fé. Obrigado, Heloísa, você também ora por mim. Pode orar mesmo. Eu acho assim, eu sempre peço para meus pacientes, pode rezar por mim, sim. Eu vou... Nossa Senhora, é uma honra receber sua oração. Obrigado. Liane Campos, estamos passando por um tratamento. É muito difícil encontrar médicos que têm fé. Olha, Liane, sim, da cura, né? É o desejo de ser curado. É parte da cura o desejo de ser curado, né? A fé faz parte da cura também, além do tratamento, né? Mas a sensação do paciente, principalmente quando a gente fala de câncer, quando o paciente escolhe um médico, ele tem que escolher também na sensação que ele tem, o paciente, de que seu médico está interessado em resolver o seu caso. Então, para doenças graves como o câncer, uma coisa que faz muita diferença no tratamento oncológico é o paciente entender que o seu médico está interessado em ajudar ele. Ou seja, além do tratamento correto, essa parte do paciente ter essa sensação e essa segurança para uma doença tão grave como o câncer é fundamental. Então é isso, Liane, eu fico à disposição também de te ajudar de alguma forma, tá bom, nesse tratamento, me ajudar nisso, tá bom?
às vezes, quando falamos sobre fé, dá uma sensação de que alguns médicos nem acreditam. E como lidar com isso, né? Quando você não sente essa sensação de fé do médico. Olha, Liane, eu acredito que tudo que acontece com a gente na nossa vida, tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, por algum motivo. Então, se você está diante de alguém que está cuidando de você, mas que você não sente fé nessa pessoa, mas que é seu médico, né, e está cuidando de você, né? Primeiro, você primeiro tem que entender que ele é um ser humano também, né? Que ele tem a vida dele, que ele também tem problemas, que ele também tem ali a sua forma de falar, né? Então, não necessariamente o médico não tem fé. Pode ser que da forma dele de se expressar é que você ainda não sentiu isso. Então, basicamente, se ele está cuidando de você, né? Se você está vendo o resultado no tratamento e você gosta do médico, independente disso, continua com esse médico, né? E se você puder fazer uma oração para ele, se você puder tratar ele ainda melhor, se você puder olhar com mais amor, com ainda mais amor para ele e para todas as pessoas que estão cuidando de você, agradecendo por elas estarem ali, independente da forma que elas estão fazendo aquilo, você também vai sentir o amor delas por você. Porque, como eu falei, as formas da pessoa falar nem sempre estão explícitas, né? Mas se você enxerga amor em tudo que você vê, né? Se você é amor, se você se trata com amor, se você trata as pessoas ao seu redor com amor, a grande chance é que você vai ver mais amor. Então acredita nisso. Quanto mais amor você vê nas pessoas que estão cuidando de você, independente de como elas sejam, pode ser seu pai, pode ser seu irmão, sua tia, sua mãe, sua irmã. Aquela é a forma que ela tem de falar, né? De demonstrar o amor, mesmo que não demonstre. Mas se você fizer uma oração, se você agradecer, se você mandar energia positiva e você procurar ver o amor onde você for, e procurar ser amor, ser luz aonde você for, essa luz não tem jeito, não tem para onde correr. O que a gente faz, a gente recebe, não tem para onde correr. Tá bom, Liane? Deus não dá o fardo maior do que possamos carregar. É isso, Elton. E Jesus, né, naquela parábola, né, na história do fardo, né, que Jesus alivia o nosso fardo, é Ele que nos alivia o fardo de cada dia, é Ele que nos dá força a cada dia, é Ele que nos dá às vezes uma notícia boa no meio de uma notícia ruim, é Ele que dá luz pra gente, que está segurando na nossa mão, eu não tenho dúvida disso. Isso serve para todos nós, ter fé, ter sonhos. Você operou a minha tia. Ah, que legal, Camila, verdade, eu operei sua tia lá no Hospital das Clínicas, com muito amor. Já participei de uma cirurgia com você ao vivo no Metropolitano. Ah, que legal, que top, Camila. Olha, cirurgia é o que eu mais gosto de fazer, tá bom? E realmente eu sinto que eu nasci para isso. Obrigado, Camila. Que bom que você estava lá comigo na cirurgia. De alguma forma você ajudou também. Há 8 anos conheci o incrível Dr. Alex no Hospital das Clínicas. E graças à sua competência e fé, hoje estou bem. Curado, né, meu amigo? Graças a Deus. É isso, Elton. Bom te ver aqui. Bom te ver aqui. E um paciente que a gente cura, e um paciente que a gente ajuda ou que controla, que vem agradecer a gente, nos dá energia e nos renova a fé para o próximo paciente que acaba de chegar. Então agradeço muito a sua presença aqui, meu amigo. É muito lindo o seu trabalho. Obrigado, Camila. Parabéns. A Juliana está falando aqui. Vou ver se tem mais alguma pergunta.
Olha, há diferença nos resultados oncológicos, taxas de cura, margens cirúrgicas em comparação com outras abordagens? Sim, todo paciente que tem um tumor, um câncer, a gente precisa tirar ele com margem de segurança, a gente precisa tirar ele com a raiz, a gente precisa dar cuidado para que esse paciente fique curado com a nossa cirurgia. Se a gente não tomar esse cuidado, independente se você está fazendo por vídeo, por robótica ou por aberta, cirurgia aberta, qualquer que seja a cirurgia, se você não cuidar para os princípios que regem uma boa cirurgia oncológica, o paciente não fica curado de uma cirurgia ou não controla a doença como precisaria controlar. Então, essa pergunta do Gustavo Guilhes toca numa coisa muito importante. Para a gente fazer uma cirurgia de câncer, tem que ser com um profissional habilitado, tem que ser com super fera numa área oncológica, numa cirurgia de câncer, para realmente, se for fazer cirurgia aberta, ou se for por vídeo ou for por robótica, independente da situação, prezar pela boa confecção da cirurgia, com todo o cuidado, que aí sim a gente vai ter mais resultado, assim a gente vai ter mais chances de cura. A Elo aqui, quando escolhi, não tive dúvida, um ser humano maravilhoso. Obrigado, Elo, amém, obrigado. Depois responde no privado. Obrigado, João. E você que não fez pergunta, mas que você que não quis fazer uma pergunta aqui ao vivo, mas se você quiser me mandar uma pergunta no privado, né, por mensagem, eu vou ter o maior prazer em te responder. Então é isso, hoje foi uma live de perguntas e respostas. Na próxima live, na semana que vem, eu vou falar sobre câncer de canal anal. Eu vou trazer tudo sobre câncer de canal anal, sobre HPV, sobre um pouco de câncer de colo de útero, prevenção, vacina do HPV. Eu vou falar na semana que vem, na quinta-feira, às 8 horas. Não perca, traga suas dúvidas também, que vai ser incrível a live. Já estou preparando ela. Então, gente, olha, eu quero agradecer. Já tem 1 hora de live, você que está me ouvindo. Fique com Deus, Deus abençoe a sua vida. E até mais. Fiquem com Deus. Obrigado. E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. Primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.